E aí, gente, beleza? Vamos iniciar o curso de Física, começando por Matemática, a parte de noções de lógica. Então é a parte 1, na semana 1, tá? Na parte de lógica, vamos ver o que é proposição, tá? Proposição vai ser uma oração que é composta de sujeito e predicado, ou seja, onde você afirma alguma coisa, tá? Você não pergunta, você não deixa a questão em aberto, tá? Então aí a gente está tendo 4 proposições. 3 é igual a 5, 3 é maior do que 7, 3 é divisor de 13 e o conjunto dos inteiros está contido nos conjuntos racionais. Muito bem. 3 vezes 5 não é uma proposição. Por quê? Porque não tem predicado. 3 vezes 5, eu não posso dizer se é falso ou verdadeiro. 2 igual a 3, pergunta, igual questionamento, também não posso dizer se é falso ou verdadeiro. E x igual a 2, também eu não posso dizer se é falso ou verdadeiro. X mais 3 igual a 0, eu não posso dizer se é falso ou verdadeiro, portanto elas não são proposições, tá? Das proposições que foram colocadas aí, a única verdadeira é que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais, beleza? A negativa de uma proposição, ou seja, você deve negar o que você afirmou. Se você afirmou que 7 é igual a 5, a negativa é 7 é diferente de 5. Não tem para onde correr, tá? Isso daí é bem simples. Quando você usar outras conectivos como para todo, existe, etc e tal, fica mais complexo um pouco. Mas por enquanto a gente está vendo bem simples. A proposição 2 pertence aos racionais. A negativa dela é 2, não pertence aos racionais. Tá? Obviamente, se uma é negação da outra, quando uma for verdadeira, a outra é falsa, né? E quando a primeira for falsa, a negativa dela é verdadeira, concorda? Porque ou ela é uma coisa ou é outra. Então, por exemplo, temos aí 3 maior do que 7, qual é a negativa dela? 3 menor ou igual a 7. Você tem que incluir o ou igual a 7, tá? Essa é a negativa de 3 maior do que 7. Muito bem. E só uma das duas vai ser verdadeira, né? Então a gente tem aí, ó, a primeira é falsa, então a negativa dela é verdadeira. A segunda é verdadeira, a negativa dela é falsa. A terceira é falsa, então a negativa dela vai ser verdadeira. E com isso você tem a negação da sua proposição. Ou seja, se você botar na tabela verdade, sempre que a proposição for verdadeira, a negativa dela é falsa. E sempre que a proposição for falsa, a negativa da proposição é verdadeira. Beleza? Tranquilo? Nenhum problema até agora, né? Proposição composta, conectivos. Conectivo E. O conectivo E, ele faz com que ele quer que as duas proposições estejam verdadeiras. Só assim, quando você usar o conectivo E, a proposição vai estar verdadeira. Ou seja, se você tem P, 2 é menor do que 4, é verdadeiro. Q, 5 é maior do que 3, é verdadeiro. P, I, não é P não, é Q aí. Está escrito errado, daqui a pouco a gente corrige. E Q é verdadeiro. Por quê? Porque tanto P como Q são verdadeiros, tá? Então uma e a outra são verdadeiras. Então essa proposição composta é uma proposição verdadeira. Agora, a gente tem a segunda proposição aí, que você tem raiz de 2 igual a 3, está falso, né? Raiz de 4 igual a 2 está verdadeiro. Quando você botar o E,
vai ser falso. Por quê? Porque as duas não são conjuntamente verdadeiras, né? Então, usando o conectivo e na proposição composta, essa proposição composta é falsa, porque basta uma das duas ser falsa, que ela é falsa. Beleza? Então a gente teve aí verdadeiro, verdadeiro, temos falsa, verdadeiro. Vamos ver agora uma verdadeira falsa. A proposição 3 não divide 11, está verdadeiro. E a proposição, bora meu filho, escreve aí, 5 divide 12, está falso. Então, se você usar o conectivo verdadeiro e falso, vai dar falso, porque quando a proposição composta e, p e q, 3 não é divisor de 11 e 5 é divisor de 12, ela conjuntamente é falsa, porque a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa. Então, usando o conectivo e, você tem uma proposição composta falsa, beleza? Tranquilo? Agora a última, vamos botar duas falsas, né? Então, a proposição P, 2 é menor do que 0, está falso, né? E a proposição 2 é diferente de 2. Essa tá para lascar, né? Essa tá falsa, tá muito falsa. Bem, agora se você botar o e, um é falso e a outra é falsa, a proposição composta vai ser falsa, concorda? Ou seja, quando você usa o conectivo e, ela só é verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Aí, utilizando o conectivo e, você tem uma proposição composta verdadeira. O restante é falso. Então, se a gente colocar aí na tabela verdade, nós temos aí P e Q, que são as proposições, e temos P e Q, né? Com conectivo e, tá? Ou seja, se for verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro, tá? É a única situação. E basta uma ser falsa para tornar a proposição composta falsa, tá? Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, então vai dar falso. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, vai dar falso. E a primeira é falsa e a segunda é falso, vai dar falso a proposição composta, beleza? Então, essa é uma questão de lógica, tá? Não pense no raciocínio comum, como esse e, eu pedi laranja e camarão. Laranja e camarão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos usar o conectivo agora ou. Então, ou uma é verdadeira, ou a outra é verdadeira. Então, é diferente, né? Porque basta uma ser verdadeira que torna isso verdadeiro, concorda? Então, por exemplo, na primeira, que a gente tinha aí, 2 menor do que 4, 5 menor do que 3, todas as duas são verdadeiras. Então, uma ou a outra, aí é verdadeira. Então, quando você for pedir laranja e camarão, você pede laranja ou camarão, porque aí vem os dois. Porque aí, se você pedir o e, não tem como vir os dois, uma vez que eles não têm nada em comum, né? Então, o ou é, nesse caso, a união. A gente vai ver posteriormente, tá? Então, no caso do conectivo ou, basta uma ser verdadeira que torna a proposição composta verdadeira. Basta uma ou outra ser verdadeira. Então, se você utilizar o quadro verdade, então verdadeira, verdadeira vai dar verdadeira, concorda?
e verdadeira, falsa, verdadeira, uma ou outra é verdadeira, então vai dar verdadeira. Só quando as duas forem falsas é que vai dar falso, porque não tem jeito de você se salvar, concorda? Muito bem, então vamos para a parte condicional. A parte condicional, você tem se P, então que. Você dizer se P, então que, significa se a hipótese P está correta, então que está correto. Tá? Então, a hipótese está estando verdadeira, a tese vai estar verdadeira. Tá? Então, veja o seguinte, você partindo de uma premissa verdadeira e chegando numa conclusão verdadeira, essa implicação é verdadeira. Se você partir de uma premissa verdadeira, mas chegar numa conclusão falsa, essa implicação é falsa. Agora veja, se você partir de uma premissa falsa, aí, meu amigo, você dizer a lua é um tijolo, então o gato é um cachorro, pronto, é verdadeiro. Ou seja, você partindo de uma premissa falsa, não interessa, a consequência vai ser verdadeira. Você tem a proposição falsa e você tem a consequência falsa, então esse condicionamento é verdadeiro, concorda? Agora, esse condicionamento, se somente se, vai para ambos os lados, ou seja, aí você não é mais a seta só para a direita, você tem de P para Q e de Q para P. Então, quando é que vai ser verdadeiro? Ora, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, então, se somente se P e Q, vai ser verdadeiro, concorda? Agora, se uma das duas for falsa, porque P é verdadeiro e Q é falso, lascou, porque você está indo para lá, de P para Q, aí se torna falso. E de Q para P, voltando, se Q for verdadeiro, P é falso, vai dar falso. Agora, se as duas forem falsas, não, porque os dois sendo falsos, a condição é verdadeira, beleza? Tautologia. Bem, tautologia significa o seguinte, é quando, independentemente das proposições serem verdadeiras ou falsas, quando você faz as operações lógicas, no final você vai sempre ter uma afirmação verdadeira. É o caso daquele cara que ele fala assim, olha, eu chego quando eu chegar. Olha, eu chego quando eu chegar é uma tautologia, porque é verdadeiro de todo jeito. Ele chega quando ele chegar, lógico que ele chega quando ele chegar. Se ele não chegar, ainda é verdadeira, porque ele pode chegar a qualquer momento. Então, uma tautologia é quando você pega, faz as operações, depois você para o vídeo aí com calma e vê cada uma delas, e você vê que a tabela verdade no final fica toda verdadeira. Ou seja, independentemente das proposições serem verdadeiras ou falsas, tá? Isso é uma tautologia, beleza? Proposições logicamente falsas, basta você dizer que, por exemplo, P e o negativo de P. P e o negativo de P sempre vai ser falso, né? Agora a implicação. Esse você já utiliza quando, matematicamente e tal, quando você tem uma seta com duas perninhas, vamos dizer assim, você tem a implicação, P, se P, então Q, e a hipótese está verdadeira, a tese também é verdadeira, ou seja, quando você parte, por exemplo, 2 é divisor de 4, então 2 é divisor de 4 vezes 5. Mas o oposto não é verdadeiro, ou seja,
não é um vai e vem nesse caso, né? A recíproca nem sempre é verdadeira. Já a relação de equivalência, você tem se P, então Q, então se Q, então P, então significa se somente se, ou seja, se a hipótese ela faz com que a tese seja verdadeira e a tese faz com que a hipótese seja verdadeira, ou seja, elas são afirmações equivalentes. Ou seja, você tem o exemplo aí, ó. Se P, então Q, se somente se, a negativa de Q, então a negativa de P, tá? Então, para você raciocinar, você pode botar a tabela verdade para ver se isso realmente é verdade. Ou seja, o se P, então Q, se somente se a negativa de Q, então a negativa de P. Então a gente tem P, Q, P, então Q, negativa de Q, negativa de P, negativa de Q, então negativa de P. Então vamos botar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois botar em Q verdadeiro, falso. E depois verdadeiro, falso, para ficar todas as possibilidades, né? Então P, então Q, você tem verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, dá falso. E partindo de falso, sempre vai dar verdadeiro, como a gente já viu anteriormente, tá? A negativa de Q, se Q era verdadeiro, virou falso. Se era falso, vira agora verdadeiro. Se era verdadeiro, agora vira falso. Se era falso, vira verdadeiro. Negativa de Q é a mesma coisa. Se era verdadeiro, vira falso. Se era verdadeiro, vira falso. Falso vira verdadeiro e falso vira verdadeiro. Beleza? Então, você tem que a negativa de Q, então P, você tem falso com falso dá verdadeiro. Falso com verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Ou seja, você vê que na tabela negativa de Q, então negativa de P, é igual a proposição P, então Q. Elas são equivalentes, tá? Vamos colocar uma mais fácil, tá? 2 é divisor de 8, se somente se o máximo divisor de 2 e 8 for 2. Então, se o máximo divisor de 8 for 2, então 2 é divisor de 8. E a recíproca é verdadeira, tá? Sentenças abertas, você tem aí x mais 3 igual a 5. Isso não pode ser classificado como verdadeiro ou falso, é uma sentença aberta. X maior do que 2, depende do valor de x. X ao quadrado, x ao cubo é igual a 1. Também vai depender do valor de x. E os quantificadores, quais são os quantificadores que a gente vai utilizar? O para todo x, etc. Existe, ou então existe apenas um. Tá? Então, quando a gente quer negar, por exemplo, para todo x, não sei o quê, basta você dizer existe, basta existir, ou então existir apenas um, que você está negando toda a afirmação, porque o cara falou para todo x acontece determinada coisa. Aí eu digo, existe um x que não acontece, então eu estou negando a proposição do cara, tá? Esse quantificador é o existe só um, tá? E isso daí a gente utiliza muito, tá? Então vamos ver os exemplos aí. Exemplo 1. Exemplo 1 tem para todo x,
x mais 7 é igual a 1. Bom, isso é falso, né? Não é para todo x mais 7 é igual a 1, concorda? Agora eu posso colocar de outra forma. Por exemplo, se eu disser, olha, existe x tal que x mais 7 é igual a 1. Existe. Existe x tal que x mais 7 é igual a 1, concorda? Isso daí não tem problema nenhum, tá? Ou então existe apenas um, porque na realidade nessa sentença existe apenas um. Também está verdadeiro. Eu posso dizer, ó, existe apenas um x que é solução dessa equação aí, cujo x mais 7 é igual a 1, tá? Beleza? Então a gente está terminando essa parte de lógica, a parte de noções de lógica, que a gente vai aplicar durante todo o curso, aplicar em conjuntos. Então esteja atento, faça os exercícios, estude essa parte de lógica, supere essa parte e vamos para a etapa seguinte na segunda semana. Obrigado.